Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, comigo, professora Luma, e a matéria de hoje será os efeitos da condenação. Eles estão dispostos lá no artigo 91 e 92 do Código Penal. São dois artigos, mas tem bastante coisinhas para a gente ver aqui, tá? Primeiro, o que é uma condenação? Para a gente poder falar sobre os efeitos da condenação, que é quando aquela pessoa praticou um crime, vai ter uma consequência para essa pessoa. Qual é a consequência? Prontamente a gente já diz que é uma pena, né? Mas existem outros efeitos que a condenação vai trazer àquele condenado além da pena. Então, primeira coisa é definir o que é uma condenação. Condenação, então, é o ato exclusivo do Poder Judiciário representado por um dos seus membros. Então, quem tem o poder exclusivo de condenar? Quem pode condenar alguém? É o Poder Judiciário, um ato exclusivo do Poder Judiciário. E depois de obedecido o devido processo legal, então passou por todo o processo, né? A condenação vai ser a parte final, vai ser aplicada em uma sentença, uma pena ao agente culpável reconhecido como responsável por um fato típico e ilícito. E aí sabemos o que é o crime. O crime é quando a pessoa comete um fato que é típico e que é ilícito, como diz aqui, o fato típico e ilícito. E o que o agente possa ser culpável. Então, que ele tenha culpabilidade, que ele seja capaz de a ele ser imputada uma pena. E os efeitos, então, são as consequências que, de forma direta ou indiretamente, vai atingir aquela pessoa do condenado. E disso a gente pode trazer duas coisas. Primeira delas, vai atingir quem a pena? Os efeitos da condenação atingem quem? A pessoa do condenado. Vocês lembram qual é o princípio que fala sobre isso, que não passa da pessoa do condenado? O princípio da personalidade da pena. Então, a pena ela é pessoal, só o condenado vai ter que responder. E desde que seja uma sentença penal transitada em julgado. Então, para ter um efeito essa condenação, a sentença ela deve ter passado em julgado. O que significa isso? Significa que é uma sentença que não cabe mais recursos, uma sentença que é irrecorrível, que já transitou em julgado. E aí a gente vai então para os efeitos. Eu trouxe um esqueminha aqui para primeiro mostrar para vocês quais podem ser esses efeitos e depois a gente vai estudar cada um deles separados. Os efeitos, eles podem ser penais ou extrapenais. Quais são aqueles efeitos penais? São aqueles que se dão na esfera penal, óbvio, não? Mas eles se dividem em efeitos primários, que é aquele efeito propriamente dito da condenação. É o efeito imediato que a condenação traz, que é a pena. Então, qual é a pena que esse sujeito vai cumprir? Existem três espécies de pena. Quais são? A pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito ou uma pena de multa. Então, as penas são efeitos imediatos, são efeitos primários da condenação. É um efeito penal. Mas existem efeitos penais secundários. O que eu quero dizer quando são efeitos penais secundários? É que eles vão refletir numa outra relação. Vocês lembram da reincidência? Então, a reincidência ela é um exemplo aqui de um efeito secundário penal, porque ela não atinge essa relação agora, no processo agora. Mas se o sujeito ele é condenado hoje por uma sentença A, ok? Um crime A, e dali a pouco, mais tarde, no futuro, ele comete outro crime, ele vai ser considerado reincidente. Então, no crime B, ele é considerado reincidente porque ele cometeu o crime A. Então, esse crime A, ele gera um efeito secundário. Essa condenação gera a reincidência para um crime futuro, para uma outra relação penal. Deu para compreender aqui? Nós vamos ainda estudar
outros efeitos secundários dali a pouco, tá bom? Então, além dos efeitos penais, também tem na condenação penal efeitos extrapenais. O que são os efeitos extrapenais? Como o nome diz, extra, estão fora da esfera penal. Existem alguns efeitos que vão surtir efeitos também, né? As condenações vão surtir efeitos também em outras esferas do direito, como direito administrativo, direito civil. Por exemplo, a reparação de um dano, ela se desenvolve na esfera civil, né? Mas é um efeito de uma sentença penal condenatória também penal. Os efeitos extrapenais, eles também se dividem em genéricos. Genéricos são aqueles que todo condenado vai ter na sua sentença, na sua condenação. Então, são efeitos que refletem para todos os sujeitos que respondem uma condenação. E também existem os efeitos extrapenais específicos. Os efeitos extrapenais específicos é para um determinado grupo de pessoas. Esses efeitos o juiz vai ter que dizer na sentença que existem. Então, não são para todos. E aí vamos, então, para cada um desses efeitos. Os efeitos penais podem ser efeitos primários, como a gente viu, né, que submetem o condenado a uma execução forçada, a uma pena. É o objetivo principal da condenação. Quando o juiz dá uma condenação, ele quer que aquele sujeito cumpra o quê? Uma pena. Esse é o objetivo principal, ele cumprir uma pena, que podem ser as penas privativas de liberdade, restritivas de direito ou multa. Mas também existem os efeitos penais secundários, como eu falei para vocês, que ainda estão dentro da esfera do direito penal, mas vão repercutir em outra relação. São efeitos, portanto, penais secundários, aqueles que, embora produzam efeitos na esfera jurídico-penal do indivíduo condenado, esses efeitos refletem em outra relação jurídico-penal. Quais podem ser esses efeitos? Eu trouxe alguns exemplos aqui. A reincidência, como eu falei para vocês. Então, se o sujeito ele é condenado hoje, se ele cometer outro crime, ele será um reincidente para aquele outro crime. Assim como temos os maus antecedentes. Vocês lembram que quando o sujeito ele cumpre a pena ou aquela pena se extingue, passam-se 5 anos, ele não é mais considerado reincidente. Mas aí ele passa a ser considerado como tendo maus antecedentes. Aí ele vai, essa primeira condenação, portanto, continua repercutindo em outras relações penais lá da frente. Porque os efeitos da condenação, porque ter maus antecedentes não é tão grave quanto ser um reincidente, mas também vai agravar a pena lá do futuro, certo? De uma relação futura. Revogação de reabilitação. A reabilitação, ela é uma matéria que nós vamos estudar na próxima aula. Mas só resumindo aqui para vocês, é quando, por exemplo, a gente passa uma esponja nos atos praticados por aquele sujeito. Se ele vier a cometer um outro crime, essa reabilitação ela vai ser revogada. Então, nesse crime aqui que ele cometeu, ele foi reabilitado, e aí ele vem e comete outro crime, essa reabilitação se perde. O crime, os praticados, voltam a público, digamos assim. Também temos a vedação, a concessão de transação penal, que é para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, quando o Ministério Público ele pode combinar com o sujeito uma pena. Então, se ele já respondeu por uma condenação antes, se ele já tem uma condenação, ele não vai poder ter uma transação penal em outra relação jurídica. Então, vocês viram que essa primeira condenação, além da pena, ela também teve um efeito secundário, que esse efeito repercutiu em outra relação. Então, ele cometeu outro crime que foi de menor potencial ofensivo, que ele poderia fazer uma transação penal, ele poderia combinar uma pena.
mas ele não tem mais essa oportunidade pela condenação anterior que ele teve. Também temos a suspensão condicional da pena, o sursi. Vocês sabem que quando a pessoa está respondendo o sursi lá no seu período de prova, se vier uma nova condenação, esse sursi ele pode ser revogado, se for doloso, ou de forma obrigatória, ou de forma facultativa, se for culposo. Então, aqui, ele recebeu uma condenação. Essa condenação deu oportunidade para ele de responder pelo sursi. Ele está em período de prova, mas aí ele comete outro crime, então pode repercutir nessa relação aqui. A liberdade condicional, a mesma coisa. Quando o sujeito está em liberdade condicional, ele tem que andar na linha e, portanto, se ele cometer um novo crime, um outro crime durante esse período, ele, além de revogar essa liberdade condicional, ele vai também perder todo esse tempo que ele esteve em livramento condicional. E vai ter que cumprir tudo na cadeia. Agora, se ele cometer um crime antes de receber o livramento condicional, e aí ele vem a condenação, transitou em julgado durante aquele período de prova de um outro crime, né? Ele tem revogado também o livramento condicional, porém esse tempo que ele cumpriu em livramento condicional conta como cumprimento de pena. E vamos então para os efeitos extrapenais. Efeitos extrapenais que são aqueles que se dão em outra esfera do direito. Por exemplo, o direito administrativo, o direito do trabalho, pode repercutir lá no emprego dele, no cargo dele, né? Algum efeito trabalhista, né? Como eu falei, civil, administrativo, enfim. Uma sentença penal condenatória pode repercutir em outras áreas da vida desse sujeito. E existem a primeira que nós vamos ver aqui são os efeitos extrapenais genéricos. Esses efeitos genéricos, como a palavra mesmo diz, né, a palavra genérica, ela se refere que serve para todos os sujeitos condenados. Então, em todas as condenações, teremos esses efeitos que chamamos de efeitos genéricos. Então, além do efeito penal, pena, e aqueles outros efeitos penais que podem ocorrer, secundários, eu terei um efeito extrapenal, genérico, que são que incide aqui sobre toda e qualquer condenação, e são apenas dois: a obrigação de reparar o dano e o confisco. E nós vamos ver cada um deles. Esses efeitos genéricos, eles são automáticos. O que quer dizer quando os efeitos são automáticos? Que independe do juiz colocar na sentença ou não, ele vai ter que cumprir esses efeitos. Por exemplo, de reparar o dano. Caso o sujeito ele tenha cometido um roubo, exemplificando aqui, ele deverá reparar esse dano à vítima. E o juiz não precisa colocar na sentença essa reparação de dano, porque é um efeito automático da condenação. É um efeito extrapenal genérico que é automático, que ele terá que fazer mesmo que o juiz não peça. Que é o primeiro aqui que eu falei, é o mais comum de todos, né? A obrigação de reparar o dano. Tá lá no artigo 91, no inciso 1. São efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, não importa se o juiz colocou ou não, sempre que é condenado, ele terá que reparar esse dano. Vocês percebam que a reparação de dano é um assunto lá da área do direito civil, mas que na própria sentença já torna esse título, essa sentença como se fosse um título executivo judicial. Quando o condenado ele tem a sua sentença transitada e julgado, essa sentença ela se transforma para a vítima num título executivo judicial. Eu não preciso ir lá no direito civil e tentar provar tudo de novo, que aquele fato que aconteceu, que o fato era típico, blá blá blá, porque eu já tenho isso materializado na sentença penal. Então, embora o direito penal e o direito civil
em regra, eles não se comunicam, nesse caso, o direito penal ele faz a coisa material. Ele já discutiu aquela responsabilidade na área penal, não tem por que eu rediscutir isso na área civil, porque já está comprovado naquela sentença penal. Então, eu só vou lá com o meu título executivo, lá no direito civil, e faço que eles liquidem para mim, ou seja, que façam cumprir aquele título executivo, que é a minha sentença penal. Então, vamos ver aqui, ó. Nocível para fins de reparação de dano tem a natureza de título executório, permitindo ao ofendido reclamar a indenização civil sem que o condenado possa discutir a existência do crime ou a sua responsabilidade por ele. Por quê? O juiz penal ele já disse que o cara é culpado. E aí ele deve reparar o dano. Agora ele não vai lá na vara civil e dizer que ele não pode reparar o dano porque ele não é culpado. Se ele já foi considerado culpado, ele não vai rediscutir essa questão. E essa questão, inclusive, ela vem ainda lá no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que pode ser passada aos herdeiros esse título executivo, essa obrigação de reparar o dano. Porque pensem aqui, não é uma pena, é um efeito extrapenal da condenação. Então, nesse caso, vai passar ao herdeiros, mas até o limite da sua herança. E até porque nós estamos tratando aqui de direito civil. Por mais que seja direito penal, é uma matéria do direito civil. E ainda com a lei aqui de 2008, pode o juiz criminal, na condenação, fixar desde logo o quantum certo e determinado para servir a indenização. Por mais que não seja a função do juiz penal de dizer a quantia da reparação de dano, após essa lei de 2008, mudou o artigo 387 do Código de Processo Penal, que diz assim, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, e aí no inciso 4, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, aqui, o próprio juiz penal já pode dar até o valor dessa condenação, dessa indenização, na verdade, que ele vai lá e vai cobrar na vara civil. Mas, lá na vara civil, ele não vai rediscutir o fato. Ele pode sim rediscutir o valor, aqui é questão monetária, tá? Mas o fato ele não será mais rediscutido. E aí nós vamos para o efeito, mais um efeito genérico, que é o confisco. O que é o confisco? É a perda de bens de natureza ilícita em favor da União. O confisco recai apenas sobre o instrumento do crime e sobre o produto do crime. Então, é quando, depois de condenado, ele irá perder os bens de natureza ilícita que serviram como um instrumento do crime ou os bens que foram produto do crime. Então, estão lá no artigo 91, inciso 2. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. A linha A. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Então, o instrumento do crime é aquilo que ele se utilizou para cometer o crime, mas ele só vai perder se for de um fato ilícito, se aquele objeto se constituiu de forma ilícita. Por exemplo, um carro, né, a pessoa que comete um crime atropela dolosamente outra com um Honda Civic, sei lá. Mas é dela, ela é proprietária desse carro, ela comprou esse carro, enfim, tá tudo certinho, tá legal. Ela não perde esse carro. Agora, alguém que alguém cometeu um homicídio com arma de fogo e essa arma ela tá com um número riscado, ele não tem autorização de possuidor, aí sim ele vai perder essa arma. A linha B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente, com a prática do fato criminoso. Então, produto do crime, o que é? É o resultado imediato, é o que ele conseguiu
de imediato. Por exemplo, ele furtou um carro. Então, esse carro é o produto do crime. E o que é o proveito auferido pelo agente do crime? Por exemplo, se ele furtou, roubou um ouro e transformou numa joia. Então, a joia é o proveito do crime. Ou o dinheiro que ele recebeu vendendo o produto do crime. Então, tudo isso será confiscado. Mas, atenção aqui para o inciso 2. A perda é em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Então, aqui, esse produto do crime que ele utilizou e o proveito vai voltar para a vítima. Só será devolvido não, só será perdido para a União no caso de não ser encontrada a vítima ou por qualquer outra hipótese que não se consiga devolver a vítima. A Lei 12.694, em 2012, ainda acrescentou mais 2 parágrafos. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens e valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando esses não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. E parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens e valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação da perda. Então, vamos imaginar aqui que temos um servidor público e decorrente de propinas, de corrupção passiva, ele pega e ele compra um big apartamento em Miami, então no exterior. Esse apartamento ele é avaliado em R$1 milhão. Pode ser confiscado o valor equivalente a esse apartamento, para que se cumpra aqui o parágrafo 1º e 2º, o confisco. E agora a gente tem também uma novidade que veio com o pacote anticrime em dezembro de 2019. Então, é algo super recente, que é o confisco alargado, que a doutrina chama, que é quando um servidor público ele é condenado por crime com pena acima de 6 anos. Então, aqui nós estamos falando de servidor público, e crime acima de 6 anos a pena, pode ter confiscado parte do patrimônio que seja incompatível com os seus rendimentos. E essa regra vale para bens transferidos por valor irrisório a terceiro. Então, quando não está adequado o que ele recebe, os seus rendimentos, com o patrimônio que ele tem e comprovado que ele cometeu crime, posso confiscar esses valores. É o que diz o artigo 91A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Mas é claro que o condenado ele vai poder discutir essa questão ainda no processo e tentar comprovar que ele adquiriu esse patrimônio de alguma outra forma que seja lícita. E aí nós entramos nos efeitos extrapenais específicos, que são aqueles dados a um grupo específico de condenados, e não são efeitos automáticos, como nos anteriores, tá? Nós vimos, então, que os efeitos extrapenais genéricos são dados para todos os condenados em todas as condenações. Agora, nós vamos aos efeitos específicos, em que o juiz vai precisar declarar na sentença esses efeitos. Quais podem ser? Então, eu trouxe aqui para vocês as possibilidades de efeitos extrapenais específicos. A primeira delas é a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A segunda é incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. E terceira, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Vamos ver cada um deles aqui, tá bom?
Primeiro deles, então, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Esse feito, ele também vem regulamentado na nossa Constituição Federal, lá no artigo 15, inciso 3, que diz assim: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Então, aqui, no caso de um mandato eletivo, ele tem, quando o sujeito ele é condenado e ele tá com o mandato, né, ele pode ter esses direitos políticos suspensos. Isso vai acarretar no quê? Na perda do mandato eletivo. São também efeitos da condenação, a perda do cargo, mandato, função pública ou mandato eletivo. E agora, quando esse sujeito vai perder, né, esse cargo ou essa função pública também? Na linha A diz que, deixa eu botar todos aqui, pronto. Na linha A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Ou seja, aqui nós estamos falando de alguém que está respondendo por um crime funcional, que é aquele crime contra a administração pública. Então, se ele é um funcionário público, um servidor público, um agente público, então, e ele comete um crime contra a administração pública, e esse crime deu a ele uma pena de apenas 1 ano, né, ou 1 ano a mais, ele vai perder essa função e esse cargo. Na linha B é quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Aqui não tem a ver com crimes da administração pública. Por exemplo, se um prefeito ele comete um homicídio por questões pessoais, não tem nada a ver com o trabalho dele. Mas um homicídio, a gente sabe que tem a pena maior que 4 anos. É um crime, um crime nos demais casos aqui, né, expostos. Ele vai perder esse mandato. E aí vamos para a segunda hipótese de efeitos extrapenais específicos, que é a incapacidade para o exercício do pátrio poder de tutela ou curatela. Vamos primeiro ler o que diz o inciso 2 do artigo 92. A incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Aquele que comete, por exemplo, um crime contra o próprio filho, ele vai perder esse poder sobre o filho. Nada mais certo, né? Então, a perda do pátrio poder ou do tutelado, do curatelado, tem 2 formas diferentes. Pode ser em relação à vítima do delito, aqui vai ser em caráter permanente, ele nunca mais recupera esse pátrio poder sobre aquele filho. E em relação aos outros filhos tutelados ou curatelados, e aqui tem um caráter provisório. Depois que ele é condenado, ele responde pela pena e ele é reabilitado, os outros filhos, ele volta a ter o pátrio poder, mas aquele filho que foi a vítima, nunca mais, tá? A vítima se perde. Vamos lembrar aqui um exemplo, o pai que estupra a própria filha menor de idade. Ele perde para sempre o poder sobre essa filha, dos outros filhos não. Outro efeito específico é a inabilitação para dirigir veículo. Quando isso vai ocorrer? Quando o sujeito vai receber uma condenação e não vai mais poder estar habilitado para dirigir. Está lá no inciso 3. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Aqui tem que servir de meio para a prática. Vamos lembrar lá aquele caso da menina que eu falei que estava dirigindo um Honda Civic. Se ela usou esse carro para atropelar alguém de forma dolosa, ela vai perder a habilitação. Agora, se ela usou esse carro para ir até a casa lá do Joãozinho, dele desceu do carro e aí matou o Joãozinho a tiro, não tem nada a ver o crime dela com perder a habilitação para dirigir, não é? Então, aqui nós temos 2 requisitos.
Trata-se de um crime doloso, então o carro ele tem que ter servido de meio para acontecer aquele crime e de forma dolosa, que a pessoa tenha querido aquele crime. Nos casos de crime culposo, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que vai cuidar disso. Outro requisito é que o veículo tenha sido usado como meio para a prática de crime, como eu já expliquei para vocês. Todos esses efeitos que eu falei por último, os específicos, eles não são automáticos. Eles devem constar na sentença condenatória, sob pena de não ocorrerem. É o que diz o parágrafo único. Os efeitos de que trata esse artigo 92, né, não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. E aí, quero ver com vocês aqui, então, tudo que nós vimos até agora, né? Encerramos o assunto de efeitos da condenação, mas vamos retomar lendo os artigos para ver se ficou claro. Esses artigos estão lá no capítulo 6 do Código Penal, dos efeitos da condenação, é o título, e trazem os efeitos genéricos e específicos. Primeiro que a gente tem que saber é que o primeiro efeito, o efeito direto de uma condenação, é a pena, né? Mas podem ter outros efeitos. Vamos ler junto aqui. Artigo 91. Então, no artigo 91, a gente está falando de que efeitos? Os efeitos genéricos, que servem para todas as condenações. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, ou seja, a reparação do dano. Então, a reparação do dano teremos em todas as condenações. E o inciso 2, lembram, são só dois os efeitos genéricos. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Aqui nós estamos falando do confisco, quando a União vai confiscar alguns bens. Mas o que ela vai confiscar mesmo? Vamos ver nas alíneas aqui. A. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, ou seja, aqueles instrumentos que foram utilizados para o crime e que são ilícitos, não foram adquiridos de forma legal. A linha B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. O produto do crime e o proveito do crime, aquilo que ele se beneficiou e o que ele recebeu devido ao crime, serão devolvidos à vítima, mas, de forma subsidiária, será entregue à União, caso não seja encontrada aquela vítima. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Então, eu posso dar um valor daquele proveito, daquele produto, se eu não encontrei aquele produto do crime ou se o produto do crime está fora do Brasil. Posso transformar isso em valores equivalentes. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação da perda. E aqui eu vou sair um pouquinho do vídeo para deixar em tela cheia para vocês acompanharem o artigo 91A, que foi novidade no nosso Código Penal, trazido pela Lei do Anticrime de 2019. Na hipótese de condenação por infrações, quando a pena combine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, pode ser decretada perda do produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Inciso 1. De sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. E, inciso 2,
transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3º. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deverá declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda foi decretada. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Então, essa é a novidade trazida pelo pacote anticrime, que trouxe essa hipótese e as formas de se proceder quando isso ocorrer. E aí nós temos o artigo 92, que são também efeitos da condenação, mas aqui no artigo 92 a gente está falando de que tipo de efeito? Os efeitos específicos, aqueles que não são automáticos e que não são para todas as condenações. São, como o próprio nome diz, para pessoas específicas. Inciso 1, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Na linha A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. Aqui, aqueles casos do condenado a crime contra a administração pública, crimes funcionais. A linha B, quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos, aqui para crimes comuns. Inciso 2, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Aqui é a perda do poder familiar e tem que ser casos de crimes dolosos que tenham pena de reclusão, então não cabe detenção, e que seja contra descendente, né, tutelado, curatelado, aquele que tem o dever de cuidar dessa pessoa e comete um crime contra essa pessoa, perde o direito de forma permanente sobre essa pessoa, sobre essa vítima, né? Inciso 3. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Então, aquele que comete um crime de forma dolosa, através de carro, através de um veículo, ele vai perder essa habilitação para dirigir. Até quando? Até a hora que ele for reabilitado. E aí nós vamos aprender na nossa próxima aula o que é a reabilitação. Parágrafo único. Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Como são efeitos específicos, não cabe a todas as pessoas, então o juiz tem que dizer para quem que cabe, ele vai ter que deixar isso específico na sentença. Então lembrem, efeitos específicos devem estar especificados. E aqui a gente encerra a matéria de efeitos de condenação, encerramos o artigo 91 e 92 estudados e terminamos a matéria de hoje. Espero que vocês tenham entendido, bons estudos, fiquem bem, tá bom? Beijos!